Olá, queridas e queridos irmãos, Claito aqui novamente, e eu estou aqui para te trazer uma palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento e fazer uma oração de fé para que tudo lhe vá bem, ok? Vamos orar? Ó Santíssimo Criador de todas as coisas, Iau maravilhoso, Tu és a razão da nossa vida e a certeza da nossa vitória. Em o nome de Yahshua Mashiach, o teu Filho amado, o nosso mediador, pelo qual fomos salvos e recebemos a coroa da vida. Neste momento, ó glorioso Pai, eu te peço, abençoe essa minha amiga, abençoe esse meu amigo, esses meus irmãos agora. Talvez ele esteja sofrendo, desesperado, com problema de saúde, problema financeiro, problema de ordem sentimental, no casamento, no namoro, no relacionamento, problema na família, com os filhos, problema espirituais, psicológicos, problema na mente, no intelecto, no subconsciente, na alma, no espírito. Entra na vida dela, meu Pai, agora. Entra com o teu poder em o nome de Yahshua Mashiach e destrua toda a obra do inferno agora e põe essa pessoa em liberdade, meu Pai, em o nome de Yahshua. E nesse momento eu te ordeno, Satanás maldito, diabo derrotado, solta essa pessoa agora. Pegue as tuas malas, as tuas trouxas, as tuas bagagens de sofrimento que você colocou nesta vida e sai agora. Eu te ordeno, vá embora, para nunca mais voltar. Em o nome de Yahshua Mashiach. Amém. E você que crê, diga graças a Yahweh. Diga, eu recebo a minha vitória. Amém. Amém, queridas e queridos. Já deu tudo certo. Levantemos a cabeça. Vamos que vamos, em direção à nossa vitória. Pois bem, nesse momento eu quero falar a respeito de algo que está escrito em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Lá conta a história, Yahshua conta uma história. Alguns dizem que é parábola, outros dizem que foi um fato, né? Foi real. Mas nesse momento, se é parábola ou um fato real, não importa. Em relação àquilo que eu quero te explicar. O importante é que saiu da boca de Yahshua e tem um sentido muito profundo. Lá fala do rico e do Lázaro. O rico, ele vivia uma vida arregalada nessa terra, de muita fartura, muita saúde, muito dinheiro, casamento, família, patrimônio. O cara viveu as mil maravilhas aqui na terra. E o mendigo Lázaro viveu uma derrota, um fracasso, doença, sem família, sem dinheiro, sem paz, sem nada. O cara não tinha nada. E ambos morreram. E Yahshua nos conta que o Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades. Foi para um lugar de tormentos. E o que chama a minha atenção é que quando aquele rico estava naquele lugar de tormento, ele olha para cima e vê Abrão, que é uma figura de Yahweh, né? Representando Yahweh. Ele vê Abrão e fala, meu pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então veja que ele pede a Abraão, chama Abraão de pai. E logo na sequência, Abraão corresponde à altura, chamando ele de filho, confirmando aquele vínculo paternal de filho para pai, de pai para filho. O próprio Abraão confirmou que ele era filho, só que era um filho que estava no tormento. O irmão Romilson tem ensinado sobre as trevas exteriores. Eu entendo particularmente que aquele rico foi para as trevas exteriores. Por quê? Porque ele era filho. Ele não foi para o inferno. O inferno é lugar para os ímpios. Está escrito que os ímpios são malditos desde o ventre da mãe. Não tem salvação para os ímpios. Eles não são filhos de Adão, são filhos da serpente. Por isso que Yahshua se dirigiu a alguns e falou raça de víboras, porque são filhos da serpente. E o Abrão
ele chamou Abrão de pai e Abraão chamou ele de filho, né? Então eu entendo que aquele rico, ele era filho de Abraão, mas ele não vigiou aqui na terra, ele quis viver a sua moda, satisfazendo os desejos da carne, da alma, e não se preocupou com a questão espiritual. É aqui que está o diferencial. O Lázaro, embora vivesse uma vida de derrota, ele focou na questão espiritual. Espiritualmente ele estava 100%. E o rico estava focado nas coisas da alma, dos bens materiais. Trevas exteriores é lugar de correção, de disciplina para os filhos de Abraão, os filhos de Adão. Os filhos da serpente já nascem destinados ao inferno, são predestinados ao inferno. Mas os filhos de Abraão, eles podem não ir direto para o seio de Abraão. O Lázaro foi, mas o rico não. Por quê? Porque o rico precisava passar por uma disciplina, que Yahshua chamou em vários momentos de trevas exteriores. Aí você fala, então você está apoiando o catolicismo porque o Papa, os padres ensinam a respeito do purgatório. Não. O purgatório a gente não concorda porque, segundo o purgatório, a doutrina do purgatório, qualquer ser humano vai para lá. E não é o ímpio, até o ímpio vai para o purgatório, depois sai de lá e é salvo. Não, o ímpio não tem salvação para ele. O ímpio vai para o inferno. É o que está escrito nas escrituras, que deixa claras as escrituras. Mas o salvo, o filho de Adão, ele vai para as trevas exteriores. E quando ele pagar o último centavo, quando ele aprender a disciplina das verdades de Yahweh e Yahshua, ele sai de lá e vai para o seio de Abraão. E vai receber a sua glória eterna. É assim que funciona. Está escrito nas escrituras. Então vale a pena a gente pagar o preço como o Lázaro pagou. Sofreu muito nessa terra? Sofreu. Mas Yahshua fala que aqueles que sofrerem com ele aqui serão co-herdeiros dele. Herdeiros do Pai e co-herdeiros dele. Depois você lê lá essa história. Tanto é que o rico se preocupa com os irmãos dele. Ô pai Abraão, então fala para o Lázaro ir lá e pregar para os meus irmãos para eles não virem para cá. Ou seja, no Hades, lá nas trevas exteriores, ele aprendeu. Pena que foi tarde demais. Ele aprendeu que tem que buscar a face, a presença de Yahweh e Yahshua para não ir para as trevas exteriores. Para ir direto para o seio de Abraão, que é um lugar de conforto. Um lugar maravilhoso. Então vamos pagar o preço aqui. Não é pecado ser rico, não é pecado ter família, não é pecado viver o bom e o melhor. O que é pecado é não priorizar as questões espirituais. Como aquele homem. Ele viu Lázaro passando fome e não fazia nada por ele. Olha que coisa triste. Ele não estava vigiando, estava desligado das coisas espirituais. Leia lá Lucas 16, do versículo 19 em diante, para você tirar suas próprias conclusões. Ok, amigas e amigos, um abração e até a próxima, se o glorioso Yahweh assim nos permitir. Fique na paz de Yahshua. Até a próxima.